Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor possa permanecer sobre cada um de nós. Somos devedores a esta graça e nunca queremos pagar, queremos aumentar mais a nossa dívida, né? Vamos nos colocar de pé. Enquanto vocês buscam nas Escrituras em Mateus capítulo 4 e Números capítulo 14. O meu irmão se encontra presente, o Rubens, ele veio do Rio de Janeiro, então tem alguns negócios aí, e qualquer outro visitante a mais é bem-vindo entre nós, não é certo? Qualquer irmão que vem do interior ou da qualquer igreja, todos são bem-vindos. Eu espero que você se sinta como na sua própria casa, sua própria igreja. Nós queremos ser um povo que tenha longos braços para envolver a todos, né? Primeiramente, vamos orar. Preciosíssimo Pai Celestial, nós queremos lhe agradecer pela felicidade que o Senhor tem nos proposto em Cristo. E a partir, Senhor, daquele espírito de arrependimento e o perdão que Tu nos tens concedido e a reconciliação contigo, nós queremos lhe agradecer pelos benefícios que tem nos dado, pela fé e a esperança que há em nossos corações. Ó Deus, que a cada dia o Senhor possa acrescentar a nossa fé e possa nos dar maturidade espiritual, para que a gente não seja, ninguém seja como uma criança, Senhor, mas como disse Paulo, quando eu era menino, falava como menino, discorria, sentia, pensava, mas quando fiquei grande, acabei com as coisas de criança. E as Escrituras nos diz que o Senhor deu uns para profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento da igreja até que todos cheguem a essa estatura, a esta maturidade em Cristo. Deus, aqui estamos, deixamos nossos lares e viemos, Senhor, à Tua casa para aprender aquilo que devemos fazer. E pela Tua graça nós acertaremos o alvo. Faremos, Senhor. Por isso, inclina os nossos corações a cada dia mais a Ti, Senhor, e possa lastrar dentro de nós este prazer, ó Deus, de atender a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 4. Eu fui para São João, veja só. E depois da leitura, as crianças podem descer para sua escolinha. Mateus 4. Eu vou ler o versículo, vamos ler o versículo 5 até o 7. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, quer dizer, a torre lá em cima. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, em Números capítulo 14, nós lemos a partir do verso 22 estas escrituras.
Vamos começar com 21. Deus falando a Moisés: porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocara a verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Podeis assentar. As crianças podem descer para a escola. Eu quero dar um título à nossa palestra esta manhã. O que é tentar a Deus? Eu creio que, como cristãos, filhos de Deus, servos, nós sempre estamos preocupados, eu creio que, em servir melhor a Deus, não é? A semana passada, domingo passado, estivemos falando sobre contendas. São assuntos vastos. E hoje vamos falar sobre como é que se tenta Deus. Segundo o dicionário, tentar quer dizer, é você empregar meios para conseguir aquilo que você deseja ou empreende. Quer dizer, você usa de caminhos. Há caminhos corretos e há caminhos que não são corretos. Tentar significa arriscar, pôr à prova, experimentar, provocar, procurar seduzir ou se deixar ser seduzido. O próprio ministério de Jesus, na leitura dos evangelhos, você vai encontrar muitas vezes Jesus sendo tentado pelos fariseus com perguntas capciosas, pedindo sinais, questionando a ele. E Jesus sempre respondia: por que vocês estão me tentando, seus hipócritas? Certa vez eles chegaram a Jesus e disse, chegaram e disse: mestre, é lícito pagarmos tributo a César, o governo romano que dominava Israel, ou não? O que eles queriam com isto? Olha bem a capciosidade. Eles queriam, se Jesus dissesse não deva pagar, eles queriam fazer Jesus se indispor, ou as autoridades romanas se indispor com Jesus. E se Jesus dissesse deve pagar, a população era revoltada com isto. Quer dizer, iria se indispor com o povo. Olha bem, daí Jesus diz: por que me tentais, seus hipócritas? Dá-me uma moeda. Quando lhe deram a moeda, ele diz: de que essa esfinge, essa imagem aqui? César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tudo isto era uma provocação, era tentando a Deus. Olha bem vocês, e as Escrituras é bem clara em nos dizer que não devemos tentar a Deus. Não devemos tentar a Deus. Talvez, vamos dizer, muitas vezes pensamos, mas eu não estou tentando, não estou provocando.
E a verdade é que, se você observar bem em você mesmo, você vai ver que às vezes fazemos isto mais do que aquilo que pensamos. Entende? Pensamos que não fazemos. E isso seja conscientemente se faz, ou inconscientemente. Por isso é necessário estar sempre alerta para não incorrer nesta situação. Vou dar um exemplo, vamos passar para algumas coisas. Quando uma pessoa mesmo, quando nós dizemos: Senhor, eu te serei mais fiel, e isto não está dentro aqui, isso é hipocrisia, isso é tentar a Deus. Por isso Jesus sempre respondia àquela gente: seus hipócritas. E é uma das palavras mais faladas nos evangelhos, é hipócritas. É preciso ser sincero. O comentário, vamos comentar essa leitura de Mateus capítulo 4, quando o diabo colocou Jesus lá na torre do templo. Segundo daria a história, sei lá, os relatos, fala-se até de 60 metros de altura. E o povo lá embaixo. Pula daqui lá embaixo. Quer dizer, eles vão te reconhecer que você é um homem especial, é o Filho de Deus, é o Cristo. Porque está escrito: dará ordem aos seus anjos para que não tropeces com teu pé em pedra. Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele era o Deus, ele era Deus. Por isso que às vezes a tentação ela vem com citações da palavra, com citações da mensagem, da verdade. A coisa deslocada é uma tentação. Então veja, o irmão Brana diz: Jesus não estava tropeçando em pedra, porque há uma diferença muito grande, irmãos, quando se faz uma coisa intencionalmente e acidentalmente. Deus prometeu nos guardar, nos proteger naquilo que é acidental. Acidental. Você não está procurando por aquilo, e aquilo, quando vê, aí está o pepino. Deus prometeu estar conosco. Agora, quando a coisa é intencional, maquinada, preparada, Deus não tem aquele compromisso de cuidar de, mesmo usando escrituras, mesmo usando aquela fé bruta sem razão para isso. E se Deus entra em cena, é pela misericórdia dele. Mas a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai você tomar um veneno baseado em Marcos 16. Beberão coisas mortíferas e não fará dano algum. Eu estou magoado da vida, aborrecido. Eu vou despejar esse líquido hoje, vou me matar. Aliás, vou tomar. Se é a vontade de Deus, isso não me faz nada. Mas se não é, lá vou eu.
E às vezes a verdade que isto é tentar a Deus. E às vezes toma uma dosezinha só para se incomodar outros. Por que não tomou já de uma vez? Não é? Então, isso está provocando a Deus. Se eu sou eleito. Eu recordo uma vez, eu peguei uma carona com um certo irmão, em uma lambreta dele, aquele tempo era lambreta. E eu desde pequeno, eu tinha um problema, entende? Que mesmo para balançar me dava frio na barriga, sabe? Aquilo, vocês conhecem, né? A gente fica sem ar. Até andar na garupa de uma bicicleta. E eu me arrependi de ter pegado carona com aquele irmão. E ele bem no meio dos carros, e sinaleiro, e eu já nem respirava, consegui respirar um pouquinho, disse: irmão, vai mais devagar. Qual a resposta dele? Se nós temos ministério, Deus cuida, se não tem... Eu só lembro de eu responder, eu era novo na fé, eu digo: não tente a Deus. Mas eu estava me livrando também, queria me escapar do meu sofrimento. Mas isto é provocar. A verdade é provocar. Pessoa sai por aí e entra no trânsito aí de qualquer jeito, e cruza o sinal vermelho, e arrisca, e vai acima das velocidades, das curvas, quando a lei diz é isso, assim, assim, assim. Deus vai me guardar. Até oramos antes de viajar para Deus guardar. Irmãos, eu pergunto, isso não é arriscado? E se Deus cuida, como Ele cuida, mas não que Ele tenha obrigação sempre. Porque há aqueles que são inconsequentes, homens, mulheres que são inconsequentes, têm atitudes que não medem as consequências. Deus cuida, mas Ele não tem obrigação. Quando nós somos ensinados a não fazer estas coisas intencionalmente. Olha bem, alguém diz: bem, Deus sabe, eu vou me arriscar, eu vou fazer isto. Deus sabe se eu sou eleito, se isso é para ser. Eu pergunto: quem é que não tem feito essas coisas? Por isso que eu disse que nós temos errado em certas coisas, muito mais do que pensamos. Até pensamos que nunca erramos. Mas pela luz das Escrituras, é tentar a Deus, provocar. Queremos provocar que Deus nos guarde. A Bíblia diz: pode pegarão em cobra, serpente, não beberão coisa mortífera. Vai pegar uma cascavel por querer, só para provar se a Bíblia vai se cumprir ou não. Agora, você tem necessidade daquilo? Quando a bicha pegou no dedo de Paulo ali, ele sacudiu no fogo e não tinha nada. Nada aconteceu. Foi um acidente. Mas ir lá, pôr o pé lá e deixar: morde sua cascavel. Não há problema. Minha fé na palavra. A fé tem que ter rumo. Entende? É preciso aplicá-la de um modo, observando, vamos dizer, os nossos limites. Pesando na balança esta questão. Se a coisa é intencional ou é acidental. Eu creio que Deus nos guarda. E Ele é tão bom que até tem guardado além. E eu penso que há crentes, há muitos de nós, que os anjos de Deus dão muito trabalho para os anjos de guarda, né? Esse aí não me deixou quieto em nenhum momento. Sempre estava querendo evadir, passar cerca, né? Agindo imprudentemente. Se você vai tomar um banho em um rio ou no mar, você não deve se arriscar.
ir para um lugar mais profundo. Você não sabe que não pode nadar essa quantia? Ah, mas eu sei nadar. Se você nada 20 metros, para ir, você tem que saber que tem que voltar aos 20. Teu limite é 40, sempre tem que haver reserva. E se te dá uma cãibra? E aí? Então muitos querem exercer, entende? Provocar a guarda de Deus para ele, de uma maneira inconsequente, irresponsável. Isso é você tentar a Deus. É tentar a Deus. Entende? Quando você quer provocar, se Deus realmente vai te guardar ou não. Não é certo? Quando, na verdade, nós devemos ter maturidade para agir de acordo com a situação. Agir conscientemente. O ser humano são pessoas sábias. Então, um animal, ele não conhece a consequência. Mas nós conhecemos. Então, existe a trajetória entre a fé e a razão. Entre a intenção e a coisa acidental. Vamos dar aqui alguns exemplos. Vocês recordam quando o irmão Brana perdeu a filha, perdeu a esposa, estava devendo, o seu filho estava morrendo também. Ele entrou em pânico. Em pânico. A ponto de pegar o revólver e apertar o gatilho. E não estourou. A ponto de tirar a luva e pegar no fio de alta tensão. Você sabe o que ele disse sobre isso? Deus estava guardando o ministério. O ministério que estava nele, não ele, mas estava nele. Mas quando ele pregou os selos, quando a coisa era lá, já, vamos dizer, já cumpriu a missão, e ele viu que o povo não aceitou as verdades, porque às vezes o pregador pensa por ser verdade, todo mundo vai se ajoelhar e receber. A Bíblia é verdade, todo mundo tem ela, e quantos obedecem nesse mundo? Pouquíssimas. Ele se decepcionou e disse, o povo diz que eu sou um profeta, eu vou para a montanha, vou dizer à minha esposa que eu gosto daqui, eu vou ser um guia de caçador, no inverno eu faço armadilhas, eu vou caçar. Se Deus tem alguma coisa, Ele me dá, eu desço lá, prego e volto para cá. E Deus tinha dado um sonho para ele, mostrando que ele tinha virado um mendigo, dormindo, buscando um lugar para dormir, com os demais mendigos junto a um lixão que tinha fogo. E quando ele vivia com essa ideia, consolidando, irmão, se há uma coisa perigosa, é essas ideias. Isso é, se há uma coisa que você tem que vigiar, é essa cabecinha. E tem uma coisa, há um velho ditado que diz, cabeça vazia é o quê? É a oficina do diabo, é onde o diabo trabalha. Pode observar que os maiores problemas surgem quando você não tem problema. Nenhuma conversa sem vigilância, nenhuma atitude dentro de casa, em muitos lugares. Então veja, você tem que vigiar isso aí, é você mesmo. Quando Jesus disse vigiai, Ele não estava dizendo vigiar só lá fora. E eu penso que o mais devemos vigiar nós mesmos, porque somos os maiores perigos para nós mesmos. Então vejamos, irmãos, como estamos falando. A pessoa, o Deus diz para o irmão Brana, escute sua ideia. Quer dizer,
Você quer seguir? Você está planejando isso? Agora você não está em um momento de tensão, como naqueles dias que você pegou o revólver, pegou na alta tensão. Aquilo ali era uma condição, mas agora, quer dizer, você quer se suicidar? Você quer ouvir sua ideia? Quer suicidar? Sua esposa vai divorciar de você, você vai virar aquilo que eu te mostrei. Você quer ser aquilo? Oh, não, Senhor. Então, faça o que você tem na cabeça, vê se não é aquilo, isso que vai dar. Eu já te mostrei. Você acha que Deus vai ficar discutindo com as nossas ideias? Com as nossas rabugices? A verdade é que se usa coisas e até coisas boas, mas fora do tempo e fora do lugar. E isso termina provocando a Deus. Vou dar mais um exemplo. Conta-se que estava o dique, como é que chama essa coisa que guarda água lá? A barragemzinha lá. Estava rachando, estava vazando e as autoridades avisou: olha, quem mora nessa região aqui, saia, 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 porque qualquer hora vai acontecer o desastre. E as pessoas saíram, mas teve um irmão muito crente, olha, porque tem gente que é muito crente, quer ser mais crente do que os crentes. Falou: não, eu confio, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, comigo não vai ter problema nenhum. E a água começou a subir, e ele não pôde ficar dentro de casa, já subiu para cima. Chegou uma canoa, o canoeiro disse: ei, entra, vamos. Não, Deus vai me guardar, pode deixar. Veio um barqueiro ali com motor, não, pode, obrigado, mas Deus vai me guardar, minha fé é inabalável. Por fim veio por último a água subindo, e ele estava no telhado, chegou o helicóptero, não. Do outro lado ele foi dizer assim: eu confiei em ti, o Senhor deixou eu morrer afogado, o Senhor não me protegeu. Como não te protegi? Mandei um aviso, mandei canoa, mandei barco, mandei helicóptero. Entende? Deus manda alguém para te aconselhar, manda a pregação. Às vezes o culto inteiro foi para você. Você tem a mensagem, você tem tudo. O que é que você quer no final de contas? Que Deus anda pela maneira ignorante sua? Isso seria nada mais, irmãos, do que abusar de Deus, sabe? Abusar. O abusar, isso é provocar, para ver se Deus vai guardar ou não vai guardar. O único lugar que nós temos dentro da Bíblia que Deus se permite ele ser provado é Malaquias 3:10, sobre os dízimos. Trazei vossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim para ver se o abençoo. Não, eu vou repreender a doença, vou repreender o devorador. Entende? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: você confia em mim? É um desafio da fé. Mas nunca você deve entregar os seus dízimos ou ofertas pensando em fazer um brique com Deus. Eu vou dar para Ele me dar. Você deve dar, entregar, porque Ele te deu primeiro. Ele te deu salário, Ele te abençoou. Ele te abençoou. Por isso nós vemos, irmãos, na passagem em Números, olha bem, onde lemos, o povo simplesmente, Deus
eles tinham que atravessar para a terra e não atravessaram. Por quê? Porque eles viram ali problemas, dificuldades, gigantes, cidades muradas, exércitos maiores e bem treinados. E eles disseram: nós não podemos. Nós não podemos. Quando Deus havia feito todo o trabalho prometido a seus pais, 400 e tantos anos antes, que aquela terra era deles. E agora ele chega e diz: não dou conta. Quando uma pessoa diz: eu não dou conta de obedecer a palavra, eu não dou conta de ir com a palavra, isso é um covarde. Você está provocando a Deus. Eu não dou conta de vestir decentemente. Irmã, você está sendo incrédula. A provocação é uma atitude de incrédulo. De incrédulo. Por isso que Deus disse: não entrarão. Os fariseus disseram para Jesus: nossos pais comeram do maná e morreram. Quer dizer, perderam a salvação. Se perderam. Se perderam por causa da incredulidade. Pode ver Deus dizendo: vocês me tentaram, até aqui, né? 10 vezes. Descubra essas tentações, quais foram? A primeira foi quando chegou a Mara, estavam com sede e a água era amarga. Ora, já a coisa esquentou. Não poderia eles descansar, aquele que começou a boa obra, nos tirou do Egito, nos fez passar pelo Mar Vermelho? Não vai ele nos acudir? Vamos suportar um pouco. Mas a muitos de nós, basta uma coisinha qualquer, um espinhozinho que nem se vê, entende? Se sente ali, se desmaia, abre a bocarra e começa a murmurar, se exasperar, se queixar, se lamentar, julgar e assim por diante. Outra vez no deserto de Sim, eles chegaram a questionar. Olha bem, murmuraram: Deus está entre nós ou não? Faltou água, o problema era água. Quer dizer, eles estavam reclamando, eles estavam duvidando do poder de Deus, eles estavam duvidando da presença de Deus, eles estavam duvidando da bondade de Deus. Eles estavam, em outras palavras: Deus não conhece a minha situação, a nossa situação, Deus não se importa conosco. Ou Ele não é capaz de nos livrar desta situação. Irmãos, isso não acontece. Eu diria, como subtítulo, para que você analise: estou eu tentando a Deus ou não? Pela ignorância, pela simplicidade, ou a falta de vigilância, a falta de melhor conhecimento, ou melhor, de mais temor. Está Deus entre nós ou não? Ele está em nosso meio? Queremos provocar milagres, e isso se vê muito. Queremos provocar milagres. Ter uma fé para os milagres é uma coisa, mas provocar é tentar. É tentar.
Então, irmãos, quando Israel estava no deserto, uma das 10 vezes foi esta. Eles não tinham, não todos, né? Porque em Josué e Caleb havia outro espírito, a questão é de espírito. Às vezes nós pensamos que é isso, aquilo, mas há pessoas que a questão é de espírito. Julga a igreja, julga o pastor, julga esse povozinho aí, ou aquilo ali, mas aquilo ali, só reclamar. Maiúsculo e com letras bem brilhantes, a vida é queixar. E a Bíblia nos diz que por a razão porque Israel perdeu a sua salvação foi esse mundo de queixa, murmuração. O que é uma murmuração? Aquela voz baixa, discordante. E quando se discorda, sempre aponta para outras opções pessoais. Porque se buscasse a maneira de Deus, aceitaria quietamente. Mas como não aceita, então começa a julgar. Era o que Israel fazia. Pensava que sabia mais do que Deus. E há muitos que pensam que sabem mais. Esse é o grande problema. Israel provocou a Deus quando eles queriam voltar ao Mar Vermelho, voltar para o Egito. Olha bem, queria voltar para o Egito. Porque lá no Egito tem paneladas de carne, comida de escravo, né? Qualquer jeito. Se um gaúcho não quiser ir para o céu porque lá não tem churrasco, olha, o inferno tem braseira, é só encostar o costelão ali já assa. Não há problema. Então vejamos, irmãos. Israel não tinha gratidão pela salvação. Por isso que queria voltar atrás. A mulher de Ló não teve gratidão pela misericórdia de Deus com eles. Com eles, principalmente com ela. Por isso que ela olhou para trás, porque o coração dela ficou para trás. Israel saiu do Egito, mas veja como eles queriam voltar. O que é isto? Eram pessoas ingratas. Agora lembre-se o que Deus fez por você. De onde Ele tirou a vida que você tinha. Quem seria você naquele caminho hoje? Talvez nem existiria. E antes de ser agradecido, fica olhando pelo retrovisor e lamentando: as panelas de carne, os bailes, aquela maquiagem, eu ficava toda produzida. É isso. Fica olhando para trás. Irmãs, pintando o cabelo. E só está faltando uma coisa aí. É daqui um pouco turbinar os seios com silicone e o bumbum. Desculpa a minha expressão. Quer ser o que são ali fora. Isso é provocar a Deus. Olhar para o Egito, olhar para o velho mundo. Quer andar no estilo, roupas mais apertadas do que pele de salsicha, mostrando os sinais das coisas, a roupa íntima. Esses dias eu olhei para uma certa irmãzinha, vou dizer, nem dava de conhecer a cor dela. E o pior é que nem tem vergonha ainda comparecer diante do seu pastor assim.
maquiada, maquiada. Quando a Escritura diz não com joias, agora se de pendura igual uma árvore de Natal, se enfeita, isso não está no meu coração, vai enganar outro bobo. Jesus disse: do que o coração está cheio, a boca fala. Aonde está o teu tesouro é onde está o teu coração. Se o teu coração está nas coisas do mundo, é ali. Pessoa se alimenta do que ela tem fome. Então veja vocês, não tem gratidão pela salvação, não tem. Tentar a Deus, irmãos, eu vou entrar nesse ponto, é você querer fazer com que Deus proceda, com que Deus haja fora da natureza, fora dos princípios dele, fora do seu caráter divino. Vou repetir. Tentar a Deus é querer que Deus faça a tua própria vontade e não você fazer a dele. Vou dar um exemplo. 2 Coríntios 6. Verso 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha bem, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vamos dar um exemplo. A moça quer namorar um rapaz ímpio, ou vice-versa, né? Uma certa vez, uma jovem, já de boa idade, né, chegou no pastor. Pastor, o senhor sabe, uma boa crente. O senhor sabe, eu amo a Deus, eu jamais sairia do seu caminho, ou isso, mas o senhor tem um dom de profecia? Não é comigo, não. Eu nunca vi, eu nunca falei línguas, nunca profetizei, nunca tive uma visão, nada. Mas, pastor, apareceu um homem aí na minha frente, e eu queria ouvir a voz de Deus. Se é a vontade dele ou não, o senhor sabe, eu só quero a vontade de Deus. O pastor falou: é? Foi lá, abriu aqui e leu para ela. Não, pastor, não é isso. Irmão, você crê que a Bíblia é a palavra? Aqui está. Não se prender a um jugo desigual. E hoje em dia, pela internet, namoros virtuais, conhecimento virtual. Cuidado, menina. Cuidado, quem sabe que na outra ponta não esteja o homem casado, divorciado, que foi culpado da destruição do seu próprio casamento. Quem sabe? Você conhece do outro lado quem é quem? Para ir abrir o teu coração, mesmo sendo crente, você tem que saber quem, que tipo de crente. E eu quero dizer uma coisa: católico casa com católico, o batista deveria casar com o batista, e mesmo dentro da mensagem, você tem que casar com alguém que tenha fé igual, porque tem certos tipos de fé tão apostatada. Olha, é a pior coisa. Casamento já começa com descasamento. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor,
e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, tentar a Deus é querer que Deus faça aquilo que Ele diz para que você não deva fazer. Isso é você querer que Deus haja conforme contra os princípios dele. Eu quero dizer a vocês que tudo que cada um de nós, cada cristão, deva mais se preocupar é isto: é procurar conhecer quais são os princípios de Deus e agir, buscar agir de acordo com estes princípios. Vamos dar um exemplo. Se nós temos aqui uma planície, uma terra árida embaixo, porém uma terra boa, e lá em cima corre um grande rio, podemos usar esta água ali que venha por gravidade e molhar toda esta terra e fazê-la produzir? Pode ou não pode? Pode, porque estamos agindo de acordo com os princípios da gravidade. Mas do que adianta esta terra seca se ali não tem água? Você vai conseguir fazer ela produzir? Você vai conseguir ver Deus agir? Ver Deus operar? Primeiro é preciso buscar os princípios de Deus. Porque Deus, ele não vai sair dos seus trilhos, dos seus princípios. E hoje, minhas irmãs, estes espíritos feministas por aí, isso é o puro diabo, levando as mulheres a agir fora dos seus princípios, com uma certa independência. Parece que quem usa uma certa vez, bem dos tempos antigos, um irmão, ele me disse que quando ele casou, quando levantou no outro dia, ele já virou para a esposa, falou: você quer vestir minhas calças? Ela: barbaridade, homem. Então você saiba que esta casa tem homem, quem manda aqui, quem é aqui sou eu. Quer dizer, não é você que vai usar calça comprida e ser autoridade aqui dentro de casa. E há homens que teria, na verdade, é que usar vestido. É verdade. Porque quem determina é ela. Basta ela dar um grito, se esconde debaixo da cama, se for até necessário. Então veja vocês, isso está fora do princípio, quando a Bíblia diz o quê? Que a esposa tem que reverenciar o marido. E o marido não age fora do princípio? Deus sabe, meu irmão. Humilhar, pisar, pensar que ela é um tapete, né? Ela não foi tirada da cabeça para mandar e nem dos pés para ser pisada. Foi tirada do lado para cooperar, participar das mesmas coisas. Então vejamos que, mas não, Deus vai me abençoar, eu estou desse jeito, a tesourinha no cabelo, né? Não, Deus vai me abençoar, Deus não quer cabelo, Deus não quer roupa, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Oh, Deus me abençoa, oh Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. É o espírito de Balaão. Deus disse: Balaão, não vá. Mas Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. E a oferta veio maior. Venha e eu te honrarei, quer dizer, eu vou te dar
encher tua casa de recompensa, homem? Pensa que eu não posso dar? Senhor, já faz um mês por aí, ou quem sabe uns 20 dias que... Quem sabe o Senhor já mudou de ideia. Posso eu ir com eles ou não, dessa segunda vez? Muita gente pensa que o tempo justifica, faz Deus esquecer. Pensa que Deus é um político que espera o povo esquecer das suas aprontações. Não, você acha que Deus, ele esquece, que Deus muda? A Bíblia diz que o Deus é Deus e não muda, não há variação no Altíssimo. Quando você erra, Deus fica ali, ó. Você pode ir 20, 30, 50 anos, mas Deus fica ali. O capelão disse para o capitão: onde foi que você deixou a Deus? O capitão morrendo: anda logo, rapaz, você está morrendo. Você tem poucos momentos. Já sei, quando eu era criança, era adolescente. Então vai lá buscar a tua rodilha onde quebrou o pote. Mas, não, o tempo já passou, isso aí, por certo, Deus já... Deus não esquece nem das suas promessas para o bem ou para juízo. Uma vez Deus disse a tribo, falando de Israel, que se pender para a idolatria, eu riscarei o nome deles do meu livro. Quando nomeia as 144 tribos, você pode ver que ali não está a tribo de Dan, nem a de Efraim. Veja vocês, no livro de Apocalipse. E tinha passado o quê? 1.500 anos, mais de 1.500 anos. Deus não esquece de suas promessas. Você não precisa se preocupar. Quando Ele promete, Ele garante, Ele cumpre. Quando o irmão Brana, ele estava ali com o rifle, os viadinhos veio e ele coçou o dedo. Ali está um para o irmão fulano, outro para o irmão ciclano, outro para o irmão ciclano. Daí ele lembrou, prometeu a Deus que nunca ia matar para os amigos. E os viados vieram a ponto de quase comer na mão dele. Voltaram ali. Ele disse: é estranho, é que Deus tinha dito: você quer passear comigo? Daí ele disse: vai, mãe, pega seus filhotes, vão, eu amo a natureza, vai. E ele disse: eu poderia pegar rapidamente os 3. Quer dizer, eu não sou ruim no gatilho. Quando os bichos se foram, ele ouviu a voz: você se lembra da tua promessa? Eu também recordo da minha. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluias. Então, irmãos, querer fazer Deus proceder fora daquilo que é o seu caráter, fora de sua palavra. Há uma coisa, eu estava ouvindo esses dias, e na verdade é certo. Existe alguma coisa maior do que a palavra de Deus? Não, né? Contudo, podemos dizer que existe. Você diz: o que, pastor? É aquilo que você pode anular a palavra de Deus. Mensagem, se não me engano, inspiração, parágrafo 8, o profeta disse: teus propósitos não são limpos, corretos? Mesmo que aquilo esteja escrito, é como se não está escrito. Tem pessoas que querem fazer o uso de Deus, uso da Bíblia, de uma maneira conveniência, uso da mensagem. Quer dizer, termina anulando, a palavra é verdadeira, mas para um espírito verdadeiro, para um espírito correto, limpo. Não fazer uso dela. Então, irmãos, Balaão queria o quê?
que Deus estivesse com ele. Mas Deus tinha dito o que para ele? Não vá. Eu penso que todos nós devemos ter segurança no que fazemos. Pense não, todos nós temos que ter segurança no que fazemos. Você nunca deva fazer nada com receio, com medo. Quando você tem medo de tomar uma atitude ou fazer alguma coisa, é como diz o irmão Brana, não faça. Então você sabe que você está certo. Josafá viu os 400 profetas de Acabe profetizando, mas havia uma dúvida dentro dele. E ele disse, não tem mais um? Se você tem uma dúvida, não vai. O que é feito com dúvida, mesmo se aquilo é certo, é pecado. Paulo que diz isso. O que não é feito por fé é pecado. Então veja, a gente tem que testar. Prova, ver se é a vontade de Deus ou não. É como um cego, apalpando. Paulo diz que nós andamos como apalpando. Você tem que olhar, prescrutar, ouvir, considerar, analisar a sua situação, se aquilo realmente é necessário, porque Deus prometeu nos dar o que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas o que necessitamos. Então veja, se você insiste excessivamente, você pode cair na vontade permissiva. Você sabe que a vontade permissiva, sabe, né? Quantas vezes a criança, o garoto chega, mãe, a menina, mãe, deixa eu ir em tal lugar, deixa eu ir aqui, deixa eu ir acolá. E eu não sou a favor dessa coisa, menina, dormir fora da sua casa. E nem namorado dormir na casa da sua namorada. Vai para um hotel, vai para a casa de um irmão, que seja. É preciso ter cuidado. Há mal, não há mal, aparência de mal. Não confia no irmão, confio. Carne, não. Não se deve confiar na carne de ninguém. A pessoa termina caindo numa vontade permissiva. É isto. Mãe, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Não, não vai. Às vezes minha velha mãe costurando, mãe, deixa eu ir. Não. Mãe, eu já disse não. Faz aquele biquinho, entra para o quarto, né? Fica emburradinho ali. Deixa, mãe, deixa. Por fim, incomoda tanto, vai. Se qualquer coisa acontece, vem reclamar, eu lhe disse que não era para ir, mas a senhora deixou, porque você quis, não que eu queria. Se a pessoa insiste excessivamente, passa do limite, Deus vai te abençoar. Mulher pregadora, Senhor, o mundo é grande, falta pregador, e tem que eu vou subir no púlpito e você. Pode observar, até os homens falam fino naquela igreja. É verdade. Canta fino, fala fino. Então veja você, Deus me abençoou, não sei o quê, mas o que diz a Bíblia? Que a mulher não deva pregar. É isso ou não é? O que diz a Bíblia? Que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? Pessoa que quer ir por outros caminhos, a verdade é que Deus vai usar, Deus vai abençoar, Deus vai dar de tudo. Mas na hora do acerto é como com Balaão. Balaão, ele na vontade permissiva, ele ia mais cego do que a jumenta que ele ia montado. A jumenta viu o anjo que estava com a espada para acabar com Balaão e ela desviava e ainda apanhava por defender o camarada. Andar na vontade permissiva é isso, irmãos. É viver em cegueira. E a pior coisa é que Deus abençoa. Aí que está o grande engano. Aí é que está o grande engano. Mas as bênçãos não é sinal de aprovação? Nem sempre, nem sempre. Porque a pessoa, se ele olhasse, entende?
Não para as bênçãos, mas para a sua vida, para o seu coração. Uma certa vez ouvi um grande pregador dizer: oh, Deus está aqui, olha as bênçãos. Porque a igreja pulava, regozijava, ou isso, aquilo. Enquanto o pobre homem estava na pior situação moral. Irmãos, se Deus não abençoasse, eu acho que as pessoas até desconfiariam. Mas ora pelos enfermos, é curado, expulsa demônios. Entende? Sobe no púlpito e a palavra vem com poder, porque ele foi colocado como ministro e Deus tem que honrar. Mas lembre, no final da estrada existe: senta aqui, vamos conversar. É isso que tem que se preocupar. É lá no ponto final. Então vejamos que tentar a Deus, pula daqui lá embaixo, disse o diabo, ou desça da cruz, não foi o que dizia para Jesus? E nós creremos em ti. Qual era o propósito, a missão de Cristo? Era subir na cruz. Não, desça da cruz. Tentar a Deus é querer fazer ele proceder fora do propósito dele mesmo. Então veja, fora ser abençoado, querer ser abençoado fora dos princípios. Estou terminando. Vamos aqui. As denominações querem serem abençoadas fora dos princípios bíblicos. Isso é tentar a Deus? É mais do que tentar. Como eu disse, nos lares, marido e mulher, fora do seu lugar. A lei apoia, né? O espírito da era apoia. Nos negócios, se usa mentira, trapaceirismo, fingimentos, porque há muitas maneiras de mentir. E Deus abençoe esse negócio. Deus quer abençoar nossos negócios. Deus quer abençoar nosso dia a dia. Mas a verdade é que temos que oferecer a Ele o quê? Condições para Ele abençoar. Se eu vou pedir que Ele me abençoe, eu fora de condição, eu estaria tentando a Deus. E às vezes se tem dificuldade de orar por certas questões. Pastor, ore sobre isso. E às vezes você sabe que aquilo não está sendo conduzido de uma maneira cristã, sincera, verdadeira. Mas é que hoje a cultura do mundo cristão é que Deus me abençoa de qualquer jeito, Ele não se importa porque Ele me ama e terminou o problema. Irmãos, ofereça condições para Deus abençoar o teu casamento, abençoar o teu lar, abençoar a criação dos teus filhos, abençoar a tua firma, abençoar o teu trabalho, abençoar a tua saúde, abençoar os teus amigos, a tua convivência. Mas você quer que Deus te abençoe, minha irmã? Você aí com a cara de Jezabel, pintada e, sei lá, maquiada, cabelinho cortado. Nós estamos indo para a plena adoção, porque isso não vai falhar. Não é porque A, B, C, D, F falha, mas Deus tem alguém que atinge a sua promessa. O que é a plena adoção? Será o uso da autoridade de Deus. É quando o filho, a filha, prova ser um bom filho e então é colocado em um pedestal para testemunho de Deus. Como Deus deu testemunho de Jesus, seu filho. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, a autoridade já estava ali.
Os discípulos, quando abriram os olhos, eles só viram a Jesus. Não viu mais a nuvem luminosa e nem Moisés e Elias. Só Jesus. A plenitude da adoção, que nós chamamos a palavra falada, a terceira puxada e evidência. Mas olha a trajetória para chegar naquilo. Não bastava ser filho ou filha, não, tinha que provar que era obediente, que se interessava pelos negócios do pai. Porque pode ser filho e nunca chegar à plenitude. E o inspetor conhece, o mestre conhece. Pai, essa tua filha, a palavra do Senhor diz isto, ela é uma renegada. Ela torce o nariz e segue fazendo o que ela bem quer. Com suas roupinhas que mal nem tampa o joelho, se expondo a cobiças de homens ímpios, busca amizades inconvenientes. Você quer se colocar em um lugar perigoso, de pecado, e quer que Deus te cuide ali? Seria a mesma coisa do bêbado, o homem que bebe? Oh, Deus, não deixa eu ficar bêbado, não. E guti, 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 a caninha 51. Ora, vocês se expõem a lugar perigoso, lugar pecaminoso, lugar que não é seu, companhia que não é sua, papear com coisa errada, e quer que Deus te guarde? Você tem necessidade? Se tiver necessidade, Deus vai te guardar. Você pode entrar naquela casa lá, dar banho naquela mulher, prostituta, seja o que for, Deus vai contigo. Deus vai contigo dentro daquele bar, se você tem necessidade. Mas você entrar sem necessidade e querer que Deus proteja, você está se expondo. É igual aquela moça que o irmão Brana conta, eu não sei o nome dela. Ela era uma boa bailarina, ganhava troféus. Ia levando o tecido, fazer um vestido de crente, né? E ouviu a velha música dos tempos saudosos da vida mundana, né? E o irmão Brana, ela disse que ela parou e disse: eu vou passar mais perto, quem sabe eu vejo alguém ali, vou falar de Cristo. Sabe a hora que o irmão Brana disse? Ela caiu ali, quando ela parou para ouvir isso. Não foi depois que ela estava bailando lá no meio do salão. E o diabo morcegão pegou ela. Então é isto. Quer que Deus te guarde lá? E antes ela disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe, eu não quero acessar essa página aqui da internet. Tu sabe que eu te amo, mas... Depois o que acontece? Tá. O irmão Brana diz que a obediência completa te dá direito do sinal. Mais uma pequena coisa, eu prometo encerrar aqui. Pessoa querer forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, a mensagem a dizer o que ela não diz. Se a mensagem é de Deus, então você está provocando a Deus. Pessoa textualiza com suas suposições, seus pensamentos próprios, suas deduções próprias, porque tomou um ponto, um parágrafo, um versículo ali da Bíblia e quer fazer aquilo ser toda a Bíblia. Por isso que choca com o resto da Bíblia. Se as coisas é de Deus, ela não vai chocar em ponto nenhum. Mas é porque pega um ponto, textualiza, quer dizer, cria seu quadro e depois vai buscar pontos para apoiar seu quadrinho. Seu quadrinho. Como diz, seu quadrado, né? Isso é tentar a Deus.
O próprio irmão Brana se queixa. Tomaram minhas fitas, quer dizer, vamos dizer, minhas mensagens hoje, cortaram aqui, emendaram com outras coisas que eu falei, e fizeram eu falar coisas que eu não falei. Quer dizer, isso está fora do seu contexto. E é por isso que nós temos muitas questões, problemas doutrinários. É porque a coisa está fora do contexto bíblico, fora do contexto do que Deus tem nos falado. E quer que aquilo seja verdade. É a razão de causar mal-estar. Isso não é nada mais do que tentar a Deus, provocar a Deus. Agora o tempo é que fala. E eu quero terminar dizendo, vou até fechar aqui. Há pessoas que têm uma tendência de sair da estrada. É igual quem vai viajar na estrada principal ali, de vez em quando sai uma estradinha ali apagada, não pode ver um beco qualquer aqui que vai lá querendo xeretear. Gente, se você sabe que essa estrada, a Bíblia diz, andai nela, não olhe nem para a direita nem à esquerda. Mas tem uma tendência. Há um certo vírus, uma tendência, entende? Para isto. Basta surgir qualquer suposição, interpretação. Olha, basta surgir um ismo aí, uma doutrina qualquer, lá se vai. Você pode observar que esta pessoa, mesmo que regressa ali, mas está esperando por outro. Chega outro, vai junto. Eu quero ver esses agora. Quando apagar, terminar, chegar outro, pode contar que vão atrás. Porque é uma questão de espírito. Uma igreja que nasce sob divisão, ela já leva em seu bojo esse espírito de divisão. Por isso que não se firma. Se eu tivesse, vou dar um exemplo, se eu tivesse um auxiliar aqui, irmão Darcy, que viesse de um espírito de ismo e retornou atrás, eu garanto que ele estaria pegando essas coisas novas que surgem. Porque isto é uma questão de espírito. Por isso Deus disse a Josué e Caleb, nele houve outro espírito, por isso eles entram na minha terra. Mas quem tem o espírito de rebelião, de complicar, de resmungar, de buchinchar e de pelejar, contender, irmãos, eu gostaria de ter mais tempo para mim, bem mais longe em todas estas coisas, e até mesmo ler aqui na mensagem o que é que o irmão Brana fala sobre isso. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, quando ouvimos, como disse Abacuque, ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Nós não estamos temendo pelos outros, estamos temendo por nós mesmos, Senhor. Nos livre dos espíritos de contenda, dessa curiosidade desnecessária. Nos livre, Senhor, de provocarmos a Ti, com a nossa ignorância, com o nosso desrespeito. Ó Deus, me ajude. Me ajude, Senhor. Quantas vezes tenho feito isto, tuas filhas têm feito, sem saber. Mas quando a gente começa a olhar o que a Bíblia nos fala nesta área, a gente só pode bater no peito e dizer: Senhor, tenho sido culpado tantas vezes, e o Senhor foi tão bom, tão misericordioso. Mas diante de Ti nós estamos aqui para dizer: não queremos fazer nada para Te tentar, para provocar. Ó Deus, para ver se o Senhor é Deus ou não é, se o Senhor guarda ou não guarda, se o Senhor faz ou não faz. Deus, ajuda-nos simplesmente a ocupar o nosso lugar diante de Ti, viver diante de Ti, Senhor.
E se tu puseres dentro de nós algo para que nos mova, dá-nos a coragem para tomar a tua palavra, a verdadeira fé, a fé inspirada, a fé baseada, a fé que tem caminho, não aquela coisa da ignorante, aquele fanatismo. Abençoa-nos, Senhor, perdoa nossas falhas, aperfeiçoe nosso caminhar diante de Ti. No nome de Jesus eu te rogo, amém. Deus abençoe, Deus os guarde, Deus os dê um bom dia. À tarde estejamos todos aqui e eu quero falar sobre a fome pela vontade de Deus. Ter fome pela vontade de Deus. Deus abençoe. Bom dia a todos.